Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, segunda-feira, dia 22 de junho, nós vamos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos 1 ao 5. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: não julgueis e não sereis julgados, porque do mesmo modo que julgardes, sereis também vós julgados, e com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Porque olhas a palha que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu? Como ousas dizer a teu irmão: deixa-me tirar a palha do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e assim verás para tirar a palha do olho do teu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, aqui é Paulo Barbosa, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus, que tenhamos uma semana maravilhosa e que possamos fazer esse propósito de viver a cada dia a liturgia, a palavra de Deus. Sabe, gente, se todos os dias, isso eu falo para mim primeiro, depois para você, se todos os dias, quando nós ouvimos a palavra de Deus, se nós nos esforçarmos, pedimos o auxílio do Espírito Santo para viver a palavra do dia, nós vamos viver uma grande transformação, porque a nossa conversão, ela é um processo diário. É por isso que nós falamos que estamos em processo de conversão, porque todo dia o Senhor vai nos lapidando, todo dia a palavra nos ensina algo que nós precisamos viver ou algo que nós precisamos renunciar. E se ao ouvir a palavra de Deus, como nós estamos ouvindo agora, se lutarmos para viver aquela palavra, o nosso coração vai sendo moldado pelo Espírito Santo. Nós iremos nos tornar pessoas melhores. Nós iremos viver a palavra de Deus. Então, hoje eu faço esse convite. Vamos nos esforçar para viver o Evangelho de hoje. Você pode abençoar a minha missão deixando o seu like. Só você clicar nesse joinha que está aí no seu celular, no YouTube. Isso ajuda muito no crescimento do canal e faz essa mensagem chegar para mais e mais pessoas. Irmãos, Jesus vai dizer hoje sobre o julgamento. E é algo que nós precisamos viver na nossa vida, porque, infelizmente, a nossa tendência é ser juiz da pessoa. Nós julgamos muito e poucas vezes oferecemos o amor que Jesus nos ensinou. É por isso que o Senhor começa dizendo: não julgueis e não sereis julgados. Porque o julgamento, ele não pertence a mim, ele não pertence a você. O julgamento, ele pertence ao Senhor. E existe uma palavra, quando aqueles homens levaram aquela mulher que foi pega em adultério, e eles colocaram aquela mulher diante de Jesus, e eles já estavam não somente com o julgamento, eles já estavam com a sentença pronta. O julgamento era que ela tinha sido pega em adultério, e a sentença era que a lei de Moisés
ordenava que tais mulheres fossem apedrejadas até a morte. E aqueles homens então falam para Jesus: e o Senhor? O que o Senhor diz? Então ali já havia uma sentença de condenação pronta para aquela mulher. Jesus então, ele estava ali no chão escrevendo, e ele levanta então e diz: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Naquele momento, Jesus não estava falando que aquela mulher não havia errado. Jesus não estava endossando o pecado daquela mulher. Mas Jesus estava fazendo com que aquelas pessoas olhassem e examinassem a sua própria consciência, para dizer que aquela mulher sim tinha pecado, mas que eles também tinham pecados, e que, independente do tamanho do erro, todos que estavam ali também, se fosse olhar pelo pecado, mereceriam também a morte. E cada um começa a examinar a sua consciência e vai saindo um por um. E só fica Jesus com aquela mulher. E eu gosto muito de meditar essa parte do Evangelho, porque Jesus não vai embora. Ele não vai embora porque ele não tinha pecado. Então, o julgamento agora estava nas mãos de Jesus, porque só ele poderia julgar aquela mulher. Só ele poderia condenar ou absolver, porque ele não tem pecado. Ele diz para aquela mulher: eu também não te condeno. Vai e não tornes a pecar. Então é por isso que o Senhor fala: não julgue para você não ser julgado. Porque muitas vezes nós temos facilidade de condenar o outro, de ver o erro, de ver o pecado na vida do outro, mas temos muita dificuldade de olhar para nós mesmos. Eu tenho muita dificuldade de olhar para mim e ver os meus erros. Apontar o pecado do outro é muito fácil, mas ter a coragem de admitir o próprio erro, de admitir o próprio pecado, é muito difícil. E o Senhor disse que do mesmo modo que nós julgarmos, nós seremos julgados. Então nós precisamos fazer uma reflexão, porque o nosso papel de cristãos não é ser juiz. O nosso papel de cristão é ser pessoas misericordiosas. Pessoas que olham para o erro do próximo, mas enxergam também os seus próprios erros. E o certo daquelas pessoas não seria condenar e apedrejar aquela mulher, mas seria ajudá-la a sair daquela situação de pecado. Foi isso que Jesus fez. Ele disse: vai e não tornes a pecar. Jesus não a absolveu para ela continuar pecando, mas Jesus a absolveu para ela recomeçar a sua vida. E assim, nós cristãos devemos agir em casa, todos os ambientes que nós vivemos. Olhar para nós e enxergar que todos nós somos pecadores e que todos nós carecemos da graça e do perdão de Deus. E precisamos assim perdoar uns aos outros e dar oportunidade para os outros. Porque Jesus, todos os dias, gente, todos os dias, Ele nos dá uma nova oportunidade de recomeçar. Se o Senhor nos tratasse da mesma maneira que nós tratamos o outro, o próximo, nós já estaríamos condenados. Essa é uma grande verdade.
Mas a mensagem hoje é para o nosso coração, para nós melhorarmos e entendermos como deve ser o nosso olhar para o outro. Eu gosto muito de dar um exemplo, e isso acontece quando nós estamos na igreja, na Santa Missa, por exemplo, e entra uma pessoa com uma roupa diferente, com um jeito diferente daquele que nós achamos que é o ideal para participar da Santa Missa. Nós olhamos a pessoa de cima e embaixo. Quando é uma cidade pequena, igual a minha, por exemplo, se entra alguém que às vezes a gente sabe que fez alguma coisa errada, nós já condenamos pelo olhar. Mas se aquele que pecou não pode ir à igreja, eu estou me julgando santo, perfeito, e já estou condenando aquela pessoa. E quando nós agimos assim, nós estamos jogando fora toda a graça de Deus na nossa vida, porque é ali. A igreja é lugar de pecadores. Por isso que muitas vezes Jesus foi criticado, porque, por exemplo, quando ele chama Mateus, ele vai à casa de Mateus, ele senta à mesa com os publicanos, com os cobradores de impostos, com os pecadores. E ele era criticado porque os judeus não se misturavam com essas pessoas, porque eles sempre acharam que eles eram melhores do que essas pessoas. Mas Jesus estava ali, se misturando não para contaminar. Jesus se misturava com os pecadores para mostrar que eles podiam recomeçar. E Jesus nunca julgou ninguém. Nesse encontro que Jesus teve com Mateus, ele nem precisou apontar os erros de Mateus. Mateus foi tocado pela presença e pelo olhar de Jesus. Zaqueu foi a mesma coisa, e tantos outros. Então, meus irmãos, hoje cada um é convidado a olhar para o seu coração. Quando nós vemos um noticiário de alguém que fez alguma coisa errada, nós já temos a sentença. É muito fácil julgar, é muito fácil condenar, é muito fácil apontar o erro do outro. Mas como eu disse no início, é muito difícil eu olhar para mim e ver os meus pecados e ver os meus erros. Mas hoje o Senhor nos chama a não julgar, porque na mesma medida que nós julgarmos, nós também seremos julgados. E aí Jesus vai dar um exemplo, ele vai dizer: por que você olha a palha que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no seu? A palha como símbolo de um pequeno erro e a trave como símbolo de um grande erro. Então, muitas vezes, nós vemos o pequeno pecado do outro, mas não olhamos para o nosso grande pecado. E um dos grandes pecados é justamente o julgamento. Porque às vezes o meu pecado ele está escondido e o pecado do outro está visível. Foi isso que aconteceu com aquela mulher. O pecado dela foi exposto, ela foi pega em adultério. Mas aqueles que a traziam, todos tinham algum pecado. Pecado que os outros ainda não tinham visto, mas que a própria consciência começou a acusá-los. Então, nós olhamos para o erro do outro, nós olhamos para a pequena queda do outro e esquecemos de olhar o grande peso do pecado que nós carregamos. E Jesus ensina isso não para condenar, por isso que ele chamou hipócrita
Tira a primeira trave do teu olho e assim você vai ver bem para ajudar o outro. A hipocrisia, irmãos, a falsidade está justamente nisso. Quando eu tenho facilidade de apontar o pecado do outro, mas estou carregando dentro de mim um pecado muito maior do que aquele. O Evangelho de hoje, ele é um grande alerta para nós cristãos. Porque assim como os fariseus, muitas vezes nós nos julgamos melhores do que os outros. Por estarmos indo à igreja, por ler a Bíblia, por carregar esse título de cristão, nós nos julgamos melhores do que aqueles que nós achamos que não são cristãos. E esse julgamento, ele nos impede de ver o outro como ele é. Porque esse outro é meu irmão. Esse outro é filho do mesmo Deus que eu professo. E esse outro não está precisando de julgamento e de pessoas para tirar pedras. Está precisando de alguém que estenda a mão, que olhe para essa pessoa não com olhar de condenação, mas que olhe para essa pessoa como irmão que quer ajudar e dar uma nova oportunidade. E é isso que Jesus fazia, e é isso que atraía as pessoas até Jesus, porque ele não agia como juiz, ele sempre agiu como alguém que amava e que procurava tirar o melhor de cada pessoa. É assim que ele age comigo, é assim que ele age com você. Se Jesus não agisse assim comigo, vocês podem ter certeza, eu não estaria aqui trazendo essa palavra diariamente. É só por graça, é só por bondade e por misericórdia e perdão do Senhor, porque Ele olha para mim como um filho, me mostra que eu posso recomeçar. Medite sobre essa palavra hoje, coloque ela no seu coração e, em nome de Jesus, se esforce para não ser juiz, mas para ser irmão, para ser instrumento de Deus na vida dessa pessoa. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Nós estamos reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Senhor, hoje até as palavras faltam, porque no momento que nós estamos meditando essa palavra, eu posso olhar para a minha vida, fazer um exame de consciência e assim te pedir perdão. Perdão, Senhor, porque muitas e muitas vezes eu não agi da maneira que o Senhor ensina. Eu agi como juiz, condenando, apontando erros e não olhando para a minha própria vida. Mas hoje eu te peço perdão, peço, Senhor, que essa palavra possa ajudar muitas pessoas a mudar a maneira de ser, a maneira de viver, a maneira de olhar o próximo. Que o Senhor possa nos curar, que o Senhor possa tirar do nosso coração toda maldade, todo desejo de vingança, todo desejo de condenação e nos fazer entender que nós somos chamados para ser misericordiosos e amar como o Senhor amou. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor
nos permitir.